Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa Quintal da Galécia, que se faz na Rádio Quintal, programa este editado aqui na minha pequena república no Rio de Janeiro, sempre com o auxílio da nossa equipe que está presente pelas bandas de Portugal. Também convido a todos a compartilharem os nossos programas, ativarem o sininho para receberem novas notificações, deixar o seu gostar, que é muito importante para ativar o algoritmo do YouTube. Bom, hoje eu vou fazer aqui um recolhimento de um trabalho que está disponibilizado nas redes e que também gera uma vontade de minha de falar um pouco sobre esse tema. Esse porquinho eu quero ler, tá? O Porquinho de Santo Antão. O Porquinho de Santo Antão, que foi agora o 13 de junho em Espasante. Sí, fixe un pequeno traballo etnográfico sobre esa figura. Que non, o Porco de San Antón é o único da súa clase que queda xa na Galiza, non? Pero foi unha figura que tuvo moito éxito, non? Depois que eu tive uma conversa com a autora desse trabalho, que é a senhora Ana Duran Penabade, que é uma investigadora e também secretária da Sociedade Galega de Antropologia, e que inclusive já fizemos um programa com ela, uma entrevista com ela, que fala a respeito do Cristo de Mourás. Eu vou deixar o enlace dessa entrevista aqui para quem quiser depois assistir. O nome deste trabalho tem como título A Tradição do Porquinho de Santo Antão no Porto de Espasante. Bom, como nós somos um público de fora também, temos aqui uma participação de ouvintes de outras partes da nossa luso-galaicofonia, nós temos que esclarecer um pouco em que lugar do território da Galiza fica Espasante. Bom, a Galiza ela é um país dentro do Estado espanhol que é dividido em 4 províncias. Uma dessas províncias chama-se Corunha. Nessa Corunha há um concelho, que nós chamamos aqui de município, chamado Ortigueira, que administrativamente faz parte da comarca de Ortegal. E nesse município de Ortigueira tem as suas pequenas subdivisões, conhecidas em Portugal como freguesias e na Galiza como paróquias. Uma dessas paróquias chama-se São João de Espasante, que num censo que já tem mais de 10 anos, foi verificado que tinha uma população de 611 habitantes, distribuídos em 28 povoados, às vezes também chamado pelo termo aldeia. Enfim, lugares com nomes simpáticos como Abasteira, Adro, Bodegas, Calhobre Velho, Calvela, Campo da Silva, Cultimão, Espasante, Faveiro, Faro, Formariz, Forno, Gandareiro, Edrosa, Linhares, Moinho do Lago, Outeiro, Passo, Pena Quente, Plantio, Ponte, Porto de Espasante, Pouta de Lobo, Rega, Rio, Taipa, Torre e Cedriz, que os galegos vão dizer Xedriz. Mas temos que visualizar que Espasante é um lugar que fica entre o mar e a Serra da Faladoira. Então aqui já fica aqui algumas dicas para quem quer conhecer esse lugar, esse recuncho da Galiza, esse recanto, esse rincão. Lugares como o Castro dos Prados, a Praia da Concha, a Praia dos Namorados, conhecida também como Santa Cristina, e a Praia de Santo Antão, que daqui a pouco vamos conhecer um pouco da própria tradição desse santo. Por fim, vamos deixar aqui um pouco de curiosidade a respeito da etimologia, da toponímia do lugar. Espasante, que já foi uma vila chamada Vila Espassandi, ou seja, um local de exploração agrária em tempos remotos, e o nome foi dado a um possessor medieval chamado Espassandus, nome este de origem germânica, que nessa altura do campeonato todo mundo já sabe que a Galiza foi também o lar de germânicos conhecidos como suevos, que se espalharam pelaquela região e constituíram o primeiro reino da Europa em pleno Império Romano. Vamos lembrar também que esse trabalho, a tradição do Porquinho de Santo Antão, do Porto de Espasante, foi resultado de uma investigação etnográfica realizada pela autora entre o ano de 2020 ao ano de 2021, onde ela atuou especificamente nos habitantes do Porto de Espasante. E aproveito aqui para deixar todo o meu abraço e o meu agradecimento ao pessoal da Sociedade Antropológica Galega por esse precioso trabalho que eles fazem de dedicação, de entrega, de trabalho de campo, que é muito importante para a recuperação da identidade de um povo. E antes de mais nada, a gente tem que entender algumas divergências, algumas diferenças entre santos com um nome parecido. Por um lado, temos a devoção ao Santo Antônio de Pádua, também conhecido em Portugal como Santo Antônio de Lisboa, porque era um santo de origem portuguesa.
E lá em Spassante possui uma capela dedicada àquele Santo Antônio de Pádua, com a celebração que se faz no dia 13 de junho. E toda a celebração galega entendemos que não só a parte da fé, mas também as festas, que por certo é uma das melhores partes destas tradições populares. Santo Antônio, que também é amplamente venerado na Galiza. Assim, o Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, lá de Spassante, ele é muito versátil e tem muitos atributos milagreiros. É um santo curandeiro, um santo casamenteiro, que faz a gente encontrar coisas que estavam desaparecidas, mas que também antigamente era também conhecido por ser protetor dos animais. Ele era um santo da ordem franciscana, de origem portuguesa, lá do século XIII, mas na própria Galiza já existia uma veneração a um outro Santo Antônio, neste caso, o Santo Antônio Abade, cujo seu dia se celebra no dia 17 de janeiro. No caso desse outro Santo Antônio, o Santo Antônio Abade, ele era um santo eremita de origem lá do Egito e que teria vivido no século III, ou seja, uns 10 séculos antes do Santo Antônio de Pádua. E a sua personificação habitualmente é de um homem velho, barbudo, andando sempre encapuzado e com um cajado, uma figura que também faz nos lembrar, por exemplo, o São Longevos, o São Longuinho, né, que tem essa característica também muito semelhante. Em Portugal também pode ser chamado de Santo Antão do Egito ou Santo Antão o Grande, o Eremita, tem vários nomes aí que dão para eles, o pai de todos os monges. E um detalhe interessante é que ele está sempre acompanhado por um porco que fica ali aos seus pés. Daí que nesse trabalho tem a parte que faz as associações dos símbolos. Este Santo Antônio Abade, ele está muito ligado à ideia do fogo, e esse fogo tem um sentido metafórico que vem da ordem dos antonianos, que surgiu na França no século XII, que tinha justamente ele como patrono, e estava especializada em curar o fogo de Santo Antão. Era uma enfermidade grave que, a princípio, pode ser confundida com a própria lepra. Estes monges tinham o privilégio de criar porcos que andavam livremente nas vilas e que serviam para financiar os lazaretos e hospitais. Também neste lado simbólico, e que remete a coisas que levam também a cultos mais antigos e a sincretismos, a imagem do porco representa o mal e o impuro, e é por isso que o porco está abaixo dos pés do santo, como uma espécie de triunfo do bem sobre o mal. Aqui também eu faço um outro comparativo, que é a própria imagem do Santo Expedito, que também usa um animal aos seus pés, no caso o corvo, para representar o mal, a negação. Além disto, há um outro símbolo de sincretismo que pode ser realmente relacionado diretamente ao fogo, ou seja, às fogueiras, ao culto de algo muito antigo que tem uma relação com as festividades pagãs. Mas voltando ao Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, que nasceu naquela cidade portuguesa no ano de 1195, que era considerado um homem muito letrado e culto, mas que curiosamente não tinha o nome Antônio de nascimento. Ele vai adotar esse nome em honra ao Santo Antônio Abade, uma devoção que estava descrita na capela do lugar onde ele residia. Também há algumas simbologias que são características do Santo Antônio de Pádua e aos seus vários milagres, como, por exemplo, a visita que ele fez ao menino Jesus, e é por isso que a gente vê com muita frequência a representação do pequeno Jesus nos braços de Santo Antônio, e outros milagres como a dissipação de uma grande tormenta ou fazer uma mula se inclinar diante da figura de Jesus na Eucaristia. E aí que está, esses dois Santo Antônios podem se fundir e ser confundido nas tradições religiosas populares da Galiza. E não foi diferente em Spassante. O Santo Antônio franciscano, que é o Santo Antônio de Pádua, ele tem nos braços o pequeno Jesus, cuja celebração se dá no mês de junho, mas associaram a ele também a figura de um porco que passeia pela vila e que se sorteia no inverno, pertinho das datas na qual se celebra o outro Santo Antônio, o Santo Antônio Abade, que é o nosso Santo Antão. E aí há um ditado popular na Galiza que diz: o Santo Antão verdadeiro é o 17 de janeiro, e o Santo Antão mentirão, o dia 13 de São João. O que é mais certo nessa história é que o Santo Antônio português herdou do egípcio ser um intercessor dos porcos e do gado, que levava inclusive a população a benzer estes animais mais do que no dia do outro santo, o egípcio. Essa confusão toda pode ter sido criada ainda em tempos da Idade Moderna da Galiza pelas ordens mendicantes, em particular pelos próprios franciscanos e os seus santos, que estavam impulsando uma nova filosofia evangelizadora pós-tridentina. Em nota, a autora esclarece que o Santo Antão do Inverno
ou seja, o Santo Antônio Abade, como o Santo do Verão, que é o Santo Antônio de Pádua, têm festividades próximas aos solstícios. O primeiro, no caso, o Santo Antônio de Inverno, no dia 17 de janeiro, e o outro, o Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, está muito próximo ao solstício de verão, que ocorre no dia de São João. Morreu minha sogra, pariu-me unha vaca, quedamos los mesmos que éramos na casa. Morreu minha sogra, pariu-me unha vaca, quedamos los mesmos que éramos na casa.